Em ação civil pública, o Ministério Público Federal solicitou que a concessão da rádio Jovem Pan seja cassada. Sobre a liberdade de expressão, não é? A liberdade de imprensa, nós vamos conversar com o jurista especialista em direito constitucional, Fábio Tavares Sobreira. Doutor Fábio, bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui. Nós temos ouvido uma série de manifestações de autoridades, juristas, enfim, muita gente se manifestando a respeito dessa ação movida pelo MPF contra a Jovem Pan. Eu queria ouvi-lo a respeito disso. É também, de certa forma, um ataque à democracia, não é, doutor? Bom dia, queridos amigos, audiência. De fato, é lamentável, não vejo com bons olhos a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, e eu explico por quê. O inquérito civil contra a Jovem Pan foi instaurado em 2023, mesmo ano que foi deflagrada a ação civil pública. E sequer houve uma tentativa por parte do Ministério Público Federal de propor, sugerir o que nós chamamos de termo de ajustamento de conduta. O TAC, esse termo de ajustamento de conduta, ele é utilizado exatamente para dar celeridade processual e enaltecer a economia processual. Mas não, após o inquérito civil, já foi proposta a ação civil pública. Na minha humilde concepção de cidadão e de professor de direito constitucional, eu rechaço veementemente essa postura do MPF. E eu explico por quê. Porque o próprio Conselho do Ministério Público traz súmulas e orientações no sentido de que os procuradores da República devem buscar a composição. Mas não. Ao ler a peça, ao ler a ação civil pública, os procuradores que assinaram a ação civil pública pontuaram, abre aspas, direitos irrenunciáveis. O que é uma prova cabal que os próprios procuradores desconhecem as orientações e as súmulas do seu Conselho Superior do Ministério Público. Então, de fato, os pedidos apresentados na ação civil pública, tanto os pedidos de tutela antecipada e demérito, que é a morte e a cassação da Jovem Pan, é absolutamente pedidos temerários, desproporcionais, ilegais e inconstitucionais. Não vislumbro técnica alguma, pelo contrário, vislumbro narrativas que se opõem à nossa Constituição, que deveria ser observada em primeiro lugar. Mas o que acontece nos últimos anos, não meses, é literalmente uma ofensa direta à norma que deveria ser reverenciada e enaltecida todos os dias, principalmente por um órgão dessa estirpe. O concurso do Ministério Público Federal é um dos mais difíceis e eles puxam cada vez mais em suas provas conhecimento do candidato em direito constitucional. E o que eu pude ver nas 215 folhas da ação civil pública não foi uma aula, mas sim um desserviço para a sociedade. Koba, sua pergunta? Professor Fábio, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Professor, o senhor, professor de Direito Constitucional, conceituado, gostaria que o senhor explicasse para nós e para a nossa audiência o porquê que a liberdade de expressão da atividade de comunicação está disposta no artigo 5º da Constituição, que é justamente o artigo que fala dos direitos e garantias fundamentais. Qual é a relevância disso estar disposto justamente em um artigo tão importante da nossa Constituição? Kobayashi, Elisângela, perdão, não tínhamos visto, bom dia. Kobayashi, a sua pergunta é de extrema relevância porque a sociedade cada vez mais se preocupa tão somente com as fake news. É óbvio, é lamentável toda e qualquer verdade mentirosa que vem revestida de uma narrativa. Mas pior do que as fake news são as verdades antiéticas. E nós temos que ter em mente, primando o texto constitucional, primando o artigo 5º da nossa Constituição, principalmente a partir de 88, em que o Estado foi redemocratizado, onde o Estado democrático de direito voltou a ter o seu papel, voltou a ocupar o seu lugar, nós identificamos cabalmente, claramente, que a nossa Constituição Federal
ela visa atender os interesses sociais. E no caso do Ministério Público Federal, no caso da ação civil pública, ele funciona como um substituto processual. E na condição de substituto processual, ele está literalmente representando os interesses da sociedade e supostamente sofreu um dano. Mas no caso dessa ação, nós identificamos que não estão observando o interesse social, já que o interesse social é a observância estrita da liberdade de expressão, a proibição de censura. O que nós extraímos claramente dessa ação é que existe um monopólio, inclusive vedada pela nossa Constituição, está lá nos artigos 220 da Constituição, que vai enaltecer o artigo 5º, vai tratar da proibição de censura, liberdade de expressão, manifestação de pensamento, liberdade jornalística. O que eu identifico é uma ação que impõe a um órgão, a Jovem Pan, isso se aplicaria a qualquer outra instituição, um monopólio em relação às informações, já que um dos pedidos de tutela antecipado visa obrigar a Jovem Pan a noticiar 15 vezes ao dia sobre a segurança do sistema eleitoral. Mas a Constituição proíbe isso. Ela diz claramente que, diretamente e indiretamente, eu não posso ter um monopólio da comunicação social. Agora, o que está incomodando, creio eu, o próprio Ministério Público e um pequeno grupo da sociedade é que nós temos um meio de comunicação livre, que observa a Constituição e coloca para debater pessoas qualificadas, pessoas de direita e de esquerda. E como essas pessoas que debatem sobre direita e esquerda não sofrem nenhum comando editorial, e de fato, quantas e quantas vezes eu fui convidado por aqui, absolutamente nunca fui orientado a falar absolutamente nada. Isso vai qualificando o debate. E é isso que a nossa Constituição enaltece. Essa liberdade de expressão, essa manifestação de pensamento para levar ao público, levar à sociedade civil a informação. E cabe a cada cidadão extrair a sua conclusão. Mas não. O monopólio foi posto numa peça do Ministério Público, sugerindo, inclusive, que noticiar, criticar e críticas veementes, que a lei autoriza isso, está na lei, no Código Brasileiro de Comunicação, são agora interpretadas como indução, como incutir informações falsas. É lamentável, é fora de contexto e, como eu disse anteriormente, está à margem do que dispõe a própria Constituição. Kobayashi. Quero agradecer a participação aqui no Jornal da Manhã do jurista especialista em direito constitucional, Fábio Tavares Sobreira. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Voltamos a falar em breve. Um abraço. Obrigado. Até logo.